Olá, irmãos. Nós vamos iniciar então a gravar as mensagens e eu espero que possa ser uma bênção para você. Não necessariamente que você vai usar isso, né, para não estar conosco nas pregações ao vivo. Porém, quando você perde por alguma razão, aí você pode ter essa chance de assistir às mensagens e não perder esses estudos bíblicos. Então, nós vamos para a lição 3 sobre servidão. Nós temos estudado os princípios de como ser um servo. Esses estudos estão sendo também dados lá em Moçambique e também para o Instituto Bíblico Boas Novas, lá em Siliguri, Índia. Eu gosto muito da definição irônica a respeito dos filósofos. Diz que os filósofos são pessoas que falam sobre coisas que eles mesmos não entendem e nos fazem pensar que a culpa é nossa. A filosofia é o pensamento que está por trás de todas as ações dos homens. Mas se notarmos bem, né, as filosofias que existem são completamente contrárias ao que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito de como devemos tratar uns aos outros. As filosofias existentes estão sempre apontadas para o nosso eu. Jesus disse que ele mesmo, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, as filosofias que terminam sempre focalizando o indivíduo é completamente o contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Os gregos diziam: seja sábio, conheça-se a si mesmo. Os romanos diziam: seja forte, discipline-se. Os religiosos dizem: seja bom, assuma tal padrão de vida. Os epicureus, lembra de quando Paulo pregou lá em Atenas? Tinha um grupo que se chamava os epicureus. Era uma filosofia daquela época que até hoje nós vemos ela em muitas pessoas, que dão vazão aos sentidos. Aproveite a vida. Né? O prazer está acima de tudo. Se alguma coisa é gostosa, então é certa. Os educadores dizem: seja versátil, expanda a sua mente. Os psicólogos dizem: seja confiante, afirma-se. O materialismo diz: satisfaça-se, agrada a si mesmo. O orgulho diz: seja superior, promova-se. O asceticismo, sabe que o asceta é aquele que ele dá valor ao sofrimento, né? Então, as religiões ascetas estão sempre fazendo sacrifícios. Reprima-se, seja humilde e reprima-se. Os humanistas dizem: seja capaz, acredite em si mesmo. O legalismo diz: seja religioso, impunha restrições a si mesmo. Os filântropos dizem: seja generoso, libere a si mesmo. A si mesmo, né? Isso vem primeiro. Ame a si mesmo. Então, essas filosofias são muito contrárias ao que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a respeito de como devemos tratar os outros. Lembrando que primeiro amor deve ser para Deus. Esse é o maior e o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, coração. E amar o seu próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. Não existe um mandamento para amarmos a nós mesmos, porque a Bíblia já declara que nós já nos amamos a nós mesmos.
O segundo mandamento é amar os outros. Mas as filosofias de hoje estão sempre apontando para faça alguma coisa para si mesmo ou com você mesmo. Existe outro caminho, um caminho melhor. Jesus nos diz: seja servo, dê de si mesmo aos outros. Veja bem, Mateus capítulo 20, versículo 25 a 26. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gandhi, o grande libertador da Índia, ele não era um religioso, mas ele tinha aqueles traços de um homem religioso. Dessa forma, ele conseguiu conduzir o seu país. Mas ele era mais político e ele foi o grande libertador da Índia do domínio inglês, né, do Império Britânico. E ele fez isso sem usar de violência. Ele conseguiu mobilizar todo o país da Índia, que na época incluía o Paquistão também e Bangladesh, para eles se libertarem do domínio inglês, mas sem usar de violência. Ele era um pacifista. Mas, mesmo ele não sendo um cristão, não acredito que ele realmente se tornou um cristão, mas só Deus sabe, né, se ele creu em Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. No final, um dos seus grandes amigos era um pastor anglicano. Então ele ouviu o Evangelho e ele conhecia certamente muito da Bíblia, já tinha lido a Bíblia. E ele disse: a melhor forma de encontrar a si mesmo é se entregar ao serviço dos outros. Então, se até um homem como um não cristão pode entender essa filosofia, esse modo de pensar a respeito da vida, né, qualquer um pode entender. Gandhi entendeu, né? E não há dúvida que esse modo de agir que Jesus nos ensinou é atingível. E nós vamos ver isso também em muitas passagens da Bíblia. O apóstolo Paulo ensinou à igreja dos Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o que significa isso? Significa exatamente o que está dizendo ali, nada, né? Nada significa exatamente isso, nada, né? Pare de permitir que as suas tendências mais fortes, o egoísmo, o orgulho, controle a sua vida. Que nada do que eles propõem ganhe essa causa, né? Remova-os, colocando em seu lugar a humildade de espírito. Mas como é que se faz isso? Considerando os outros superiores a si mesmo. Procure oportunidade para apoiar outros, incentivar os outros, estimular os outros, edificar os outros. Para isso, precisamos ter uma atitude de dar e não de receber. A humildade de espírito, na verdade, é uma atitude. Essa é a ideia, né? Uma ideia pré-estabelecida que vai determinar, então, os pensamentos. Como interesso-me por aqueles que me cercam, por que tem de ser sempre o primeiro? Para variar, eu vou ajudar outra pessoa a vencer. Hoje, o meu desejo sincero é reprimir minhas fortes tendências competitivas, dirigir essa energia no sentido de incentivar pelo menos uma outra pessoa. Deliberadamente vou desistir
da minha vontade hoje. Senhor, ensina-me a maneira como age com como agir com outras pessoas. Agora, isso é bíblico? Certamente. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas passagens bíblicas, como nós podemos servir, como podemos ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 13. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 5, Paulo dá o exemplo. Ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo não se colocava num pedestal esperando que as pessoas vinham servi-lo ou admirá-lo. Ao contrário, ele era um servo do Senhor e ele pregava a Cristo, ele apontava para Cristo. É assim que nós devemos ser também, fazer. Nós não devemos ser constrangidos apenas pelas necessidades, as nossas necessidades ou pelas necessidades do momento. Nós temos que ser constrangidos, como o apóstolo Paulo diz, pelo amor de Jesus por nós. Pois o amor de Cristo nos constrange, ele diz, segundo Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se o Senhor Jesus morreu por todos, nós devemos servir as pessoas lembrando que Jesus morreu por elas. E ele nos deu vida, então vamos viver para ele. Paulo também diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Liberdade não é o poder de fazer tudo o que quer. Muitos jovens querem fazer tudo o que dá na cabeça e eles querem essa liberdade. E eles acabam sendo escravos de si mesmos, escravos do pecado. Liberdade é a capacidade de fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus quer que nós o amemos em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso devemos ser servos uns dos outros pelo amor e assim vamos encontrar a verdadeira liberdade. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, outro exemplo dele mesmo. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo, ele era carinhoso para aqueles com quem ele estava liderando. Ele servia-os como uma mãe faz com seus filhinhos, né? Amamentando-os, alimentando-os, protegendo-os, dando carinho, atenção. Assim ele fazia para com as pessoas. E por isso elas o amavam e ele os amava ainda mais. No capítulo 5, versículo 11, Paulo então agora se dirige à igreja dando uma ordem: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então nós temos várias escrituras que nos mostram como devemos agir. E sempre nas escrituras
A ênfase não está em nós mesmos, buscando os nossos direitos, buscando o nosso conforto. Nós vemos que devemos pensar nos outros em primeiro lugar. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 25, trata de como não podemos deixar de congregar. E esse versículo a gente sabe de cor, né? Não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Já desde a época do apóstolo Paulo, havia pessoas que não congregavam, por várias razões, vários motivos. Talvez os motivos deles eram até mais fortes do que o que se dá hoje. Havia muita perseguição. Mas Paulo, o escritor de Hebreus diz: não deixei de congregar-vos. Ainda que nós não podemos estar lá no templo, graças a Deus temos podido sentar juntos para estudar, orar e louvar a Deus, mesmo através da internet, nesses dias da Covid-19. Mas no versículo 24, ele diz a razão disso. Por que devemos congregar? Por que devemos estar juntos na igreja? Por causa da consideração que devemos ter uns pelos outros. Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimular ao amor, para nos estimular às boas obras. Então, nós também devemos lembrar, né, o que Paulo estava ensinando aos coríntios, que ele mesmo foi em fraqueza, ele tinha temor, grande temor quando esteve entre eles, mas ele pregou Cristo, de maneira que as pessoas pudessem então voltar-se para Deus, né, no poder de Deus. Assim nós devemos também, irmãos, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar. Talvez essas palavras, né, soem estranho. Algumas pessoas poderiam entender mal a mensagem, pensar que defendemos um sentimento de inferioridade, que nós somos menos, né? Mas o próprio Paulo não pensava assim. O apóstolo Paulo disse: porque suponho em nada ter sido inferior aos outros apóstolos. Ele sabia exatamente a posição dele. Ele disse também em 2 Coríntios capítulo 12, tenho me tornado insensato e a isto me constrangestes. Agora ele vai explicar para eles que ele não era um apóstolo de segunda categoria. Ele até diz, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo sabia quem ele era, ele sabia, sou o que sou pela graça de Deus. Por outro lado, na realidade, ele não era menor. Ele era um apóstolo chamado pelo Senhor, treinado pelo Senhor. Há aqueles que entendem que, quando Paulo menciona que ele ficou 3 anos na Arábia e ele não diz a razão, é provável que ele também foi treinado pelo próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele. Não só na conversão, mas depois ele talvez andou com Jesus e aprendeu coisas que ele nem podia revelar, a não ser dentro do propósito de Deus, aquilo que ele trouxe como um apóstolo inspirado para escrever as Escrituras, falou mais sobre o dever da igreja do que qualquer outro apóstolo. Então, podemos lembrar também o que disse C.S. Lewis. Para quem não sabe, C.S. Lewis foi aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ainda jovem, ele se desviou da fé cristã, se tornou um ateu e mais tarde um amigo dele, que também é bem conhecido hoje, também é o escritor O Senhor dos Anéis, do Hobbit, ele é católico, mas foi ele que conduziu C.S. Lewis de volta à fé cristã. E ele se torna, então, um teólogo evangélico e um dos maiores
E ele tem muita coisa boa escrita, especialmente no que se refere à soberania de Deus e a por que Deus permite o sofrimento. Mas ele disse o seguinte: a humildade não está em pensar que você é menos, é pensar menos em você. A humildade não está em pensar que você é menos, é pensar menos em você. Então, não é que você seja inferior ou que é menor, né? Mas você tem que ter uma visão correta de si mesmo para poder ajudar outros, mas não ficar pensando em si mesmo. A verdadeira humildade não deve ser confundida com incompetência, com ausência de autoestima. Uma pessoa que tenha problema de imagem própria negativa, né, talvez ele vai ter muito problema para ajudar outros de forma eficiente. Sentimentos de inferioridade não são compatíveis com altruísmo, pelo menos não no verdadeiro sentido em que o Senhor Jesus nos ensina. Então, quais são os elementos básicos, né? Agora que já determinamos a base bíblica no princípio de servir, então devemos também pensar quais são os elementos importantes para pôr em prática, né, o servir. E nós vamos estudar, a partir dessa lição, 3 ingredientes básicos para a servidão. É o dar, o perdoar e o esquecer. Então, isso vai ficar para a próxima lição. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira que possamos ser servos no reino de Deus, não apenas em palavras, mas em ações, servindo uns aos outros, consolando uns aos outros, perdoando uns aos outros, edificando reciprocamente uns aos outros. Que Deus abençoe, ponha em prática a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.